E estamos de volta com a Revista Justiça Bom 9h47. Saúde e comportamento. Vamos falar sobre uma análise psicológica das relações amorosas em tempos de isolamento social. Por isso estamos na linha também no Instagram com a nossa amiga e psicóloga clínica e doutoranda em psicologia, Denise Sena. Doutora Denise, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com você. Interessante, antes de tratarmos desse assunto, que a senhora participa justamente com este tema, junto com uma outra autora, de um livro que traz uma reflexão sobre tudo que estamos passando na pandemia? Exatamente, Sérgio. Esse livro, Janelas da Pandemia, foi um livro organizado agora, durante esse período que nós estamos vivendo, né, por vários autores brasileiros e internacionais, organizado pela UNB, e a gente faz, cada autor dentro da sua experiência, expertise clínica e de pesquisa, a gente fala dos impactos familiares, sociais, da Covid nas nossas vidas, né? E eu e a doutora Maria Aparecida Penso falamos sobre a conjugalidade. E por onde podemos começar, então, esta análise dessa forma, né? A conjugalidade agora em tempos de pandemia, já que o tempo mudou, né? O convívio também mudou. As pessoas estão mais perto por mais tempo. Exato, Sérgio. A conjugalidade já se desenha como um grande desafio, né, Sérgio? A gente tem que conseguir ser ser um, e essa soma dá 3, né? Porque tem que manter a individualidade de uma pessoa, a individualidade da outra, e ao mesmo tempo constituir essa terceira pessoa que é a relação conjugal. Então, para a gente fazer esse passo, a gente já tem que tomar algumas decisões internas bem importantes, como manter a individualidade, conseguir fazer essa proteção em torno dessa nova instituição que é o casal, né? Considerando a família ampliada. Então, assim, a família ampliada, pai, mãe, irmãos, eles precisam permitir que um dos seus entes se ausente da família para conseguir manter essa nova família que está se formando. Então, assim, a conjugalidade em si já é um desafio para todos nós. Agora, na época da Covid, a gente precisou, então, repactuar alguns combinados que a gente faz no início da relação. E por que repactuar? Porque antes a gente tinha eu não sei nem se eu posso dizer se a gente volta a viver daquele jeito, né? Mas enfim, a gente tinha uma vida que acontecia com o trabalho, com os estudos, com amigos, com vida social, com academia, né? Com religiosidade. E em alguns momentos do dia, a gente se encontrava então com a parceria, né? Porque a gente tinha outras coisas na vida acontecendo. Aí veio a pandemia e colocou o casal 24 horas juntos, dividindo os afazeres da casa, porque a gente não tinha apoio em casa, e aí eu estou pensando em família de classe média alta, né? A gente não tinha pessoas para nos ajudar em casa, a gente tinha que continuar trabalhando, alguns casais têm filhos que precisam dar assistência para as crianças sem poder sair de casa, então olha quantas variáveis para mexer na organização interna desse casal, né, na conjugalidade. Neste livro, nesse artigo do livro, vocês fazem metáforas, então, para explicar esses relacionamentos. Quais foram, então, essas 7 metáforas? Isso, nós escolhemos falar com metáforas de filmes, né? Então nós escolhemos alguns filmes sem a pretensão de falar de todos os modelos possíveis para um casal, né, para a conjugalidade, mas nós escolhemos alguns. Nós escolhemos o casal do senhor e senhora Smith, que é um casal que não tem filhos, que vive, não sei se você teve a oportunidade de ver o filme, Sérgio, mas é um casal que vive uma vida pacata, cada um tem lá a sua individualidade muito bem marcada, né? E quando eles se descobrem numa situação de trabalho que eles precisam matar um ao outro, eles precisam se unir, né, para dar conta de sobreviver, e aí se descobrem como um casal apaixonado novamente. Então, assim, o evento que é o que a gente está associando, né, a Covid, a esse evento dessa descoberta, dessa missão que eles receberam no filme, fez com que eles se unissem novamente, né, se recolocassem como casal. Então, para o casal que não tem filhos, fica esse desafio dessa redescoberta, né, dessa repactuação,
que inclui os afazeres domésticos, como eu falei agora há pouco, o combinar o horário que cada um trabalha, onde cada um trabalha. Algumas pessoas que eu acompanho também em terapia se deram conta de que queriam se mudar de onde moravam, porque passavam tão pouco tempo em casa que estava ok, mas depois que começaram a passar mais tempo, perceberam que queriam mais espaço, por exemplo, percebiam que precisavam de uma casa e não de um apartamento, ou de um apartamento e não de uma casa. Enfim, esse foi um dos casais que nós colocamos. O outro casal foi o Gisele casal Domenici até achando interessante esta metáfora de filmes criativo e curioso, doutora Gisele Domenici. Ah, obrigada, Gisele. Pois é, a nossa intenção foi de tornar alguma coisa assim lúdica e convidar para pensar ao mesmo tempo, né? Então, o casal 2012, que também faz a metáfora com o filme 2012, que é um filme apocalíptico, né? Que o mundo acaba e poucas pessoas sobrevivem dentro de uma nave, enfim. E eu aqui dando spoiler de filme, né? Mas eu preciso falar, desculpa, para poder fazer liga com os casais. Bom, o casal 2012, Sérgio, é aquele casal que estava convivendo, que estava ok, mas que por debaixo do casal, porque o problema todo acontece no centro da Terra, né? Debaixo do casal, as coisas já estavam muito problemáticas, comprometidas. E aí, quando acontece a erupção lá do vulcão, as pessoas da Terra precisam se organizar para sobreviver e vão para essa nave que, enfim, quem consegue chegar lá consegue sobreviver. Os casais que estavam com essas rachaduras na relação, mas que vinham sendo disfarçadas pela rotina, entraram em contato com essas rachaduras agora na Covid, né? A convivência, o excesso de intimidade, a não rotina. E aí esse casal fica com duas opções, Sérgio. Ou eles conseguem repactuar para seguir em frente, ou realmente vai acabar, né? O casamento vai morrer, né? Uma outra analogia que nós fizemos foi com Atração Fatal. Esse é um clássico, que é um né? filme, pois é, um clássico, né? Eu também adorei a gente ter conseguido trazer esse filme, ele é muito bom e, enfim, os atores são maravilhosos. E é um filme que fala de traição, né, Sérgio? É um filme que fala de um caso extraconjugal, de um final de semana, e o desdobramento foi que a moça que participou dessa aventura se apaixonou de uma maneira adoecida pelo cara, né, pelo Michael Douglas. E várias situações, Sérgio, apareceram de traição nessa Covid-19. Várias no consultório, foi assim, eu acredito que foi o que mais apareceu, né? Foram traições que foram descobertas. E o WhatsApp é um problema, porque a gente, né, chega a mensagem, você está lá trabalhando, o WhatsApp abre, enfim, né, foi bem exigente. Mas eu falo sempre que, assim, olha, a traição em si, ela não quer dizer que o casamento acabou, que a relação acabou. Eu estou usando a palavra casamento, mas entenda como relação, né? Porque ela pode servir, Sérgio, para jogar luz em coisas que não estão legais, não estão bem acertadas nesse casal. Então pode ser algo traumático ali no primeiro momento, mas pode ser algo organizador, desde que as duas partes deem conta de conversar sobre isso, né? Dar conta de conversar sobre traição, Sérgio, não é conversar sobre a traição e na próxima briga jogar na cara que teve a traição. É deixar a traição para trás, né? É fazer o que mais ou menos a gente entende que aconteceu no filme, lá no Atração Fatal, né? Então não é uma sentença de morte, mas a gente precisa conversar, a gente precisa repactuar algumas coisas, né? Bom, vamos para o outro aqui, bem curioso, hein? Vamos Galinha para o pitadinha? Galinha Como que pitadinha, você pode fazer uma Sérgio. relação? Sérgio, os casais que têm filhos pequenos são campeões nessa quarentena. Imagine você ficar em casa com crianças pequenas que demandam espaço para correr, que tinham uma rotina de escola, que tinha, né, que a gente tem auxílio de escola, de babá, de avó, que está por perto, que dá uma força para o casal. Você imagina esse casal com essas crianças pequenas em casa, todo mundo confinado. É um senhor exercício, chegar no fim do dia e dar conta de olhar para o outro e dizer eu te amo, né? E dizer eu tô te querendo, eu tô querendo dormir, não tô querendo mais nada, né, Sérgio? Então o casal Galinha Pintadinha é um casal vitorioso, é um casal que se sair do outro lado juntos, repactuaram muita coisa mesmo. Vamos a uma outra analogia. Casal, a história de nós dois. Esse filme... Você conhece esse filme com Bruce Willis? Não. É um filme antigo também.
É um filme maravilhoso, com Bruce Willis e a Michelle Pfeiffer. Eles são um casal que estão juntos há muito tempo, com 2 filhos adolescentes. Então, naquela fase, Sérgio, que os filhos cresceram, que os filhos têm outros objetivos na vida, e aí eles ficam meio perdidos, tentando achar um no outro aquela pessoa por quem eles se apaixonaram há anos atrás. Só que aquela pessoa não existe mais. Os anos foram passando, os filhos nascem, mexe com a rotina do casal, mexe com a forma como a gente se vincula. Então, no filme, eles vão mostrando isso de uma maneira muito poética, até que chegam no momento, de novo, vou dar spoiler, gente, não tem jeito de eu fazer analogia sem falar dos filmes, né? Chegam no momento do filme que eles acham que é melhor se separar, porque eles já não conseguem encontrar aquelas pessoas lá do começo, né? Até que então eles conseguem perceber que eles estão apaixonados um pelo outro por aquela pessoa que eles são. Aquela essência não se perdeu, mas a forma como eles se relacionam mudou, claro, depois de 15 anos juntos. Claro que mudou, né? E eles se deram conta, então, de fazer essa repactuação. Nossos filhos cresceram, agora eles vão cuidar da vida deles, vão ter outros interesses além da gente, família, e nós dois vamos ter que voltar a namorar. Nós dois vamos ter que pensar como vamos funcionar de novo como casal. Então é um filme belíssimo, quem não assistiu, super recomendo, e fala de uma maneira muito poética dessa repactuação. Nosso tempo já está acabando, mas dá tempo de falar por que a analogia com esse filme Casal, filme Amizade Colorida. Amizade Colorida, Sérgio, é um filme onde os 2 protagonistas não querem namorar, eles querem só ficar juntos, só transar de vez em quando. E aí se apaixonam. E aconteceu vários casos no meu consultório, meu e da Cida, né, que nós trabalhamos juntas, de pessoas que não tinham namorados, que arrumaram namorados e namoradas agora na Covid. Nessa pegada de, não vou ficar, não vou fazer compra no supermercado, vamos comigo, não sei o quê, e de repente apareceu essa paixão e... Então, hoje tem alguns casos até morando juntos, para fazer a quarentena direitinho, né? Eles estão morando juntos. Então, assim, né? É um casal que a princípio estava despretensioso e no final acaba junto. Doutora Denise Sena, o que trata realmente, um ponto importante para tratarmos nessa situação do convívio do casal, é o respeito à individualidade de cada um, à privacidade que cada um já tinha, e muitas pessoas, por causa desse convívio por mais tempo, acaba invadindo esta área do outro? Qual é o conselho final? Sérgio, o conselho final é recombinar as coisas. A gente está numa situação nova, a gente, sem sombra de dúvida, precisa dar conta de respeitar a individualidade do outro, né? É aquela soma que eu falei no começo. É ser um sendo 3, não é nem 2, é sendo 3, porque o terceiro é a relação. Mas não funciona se esse 1 e esse 1 aqui for fusionado. Essas pessoas têm que ter sua individualidade para continuar caminhando juntas, né? A gente caminha junto, a gente não se mistura dentro do outro, né? Então, a individualidade precisa ser preservada, o diálogo precisa ser mais do que nunca estabelecido de uma maneira muito clara. Não tem jeito de eu saber o que o Sérgio está pensando se eu não perguntar para ele. Eu não posso ficar deduzindo o que o Sérgio está pensando, e a gente faz muito isso nos relacionamentos amorosos, né? E uma estatística muito triste é que durante a Covid aumentou absurdamente a violência contra a mulher, né, Sérgio? Isso daí já tem sido largamente comentado pela mídia e é um dado verdadeiro, né? Assim, as mulheres estão presas dentro de casa com as pessoas, enfim, que aplicavam a violência sobre elas, né? Então a gente também dá conta de pedir ajuda. De repente, esse momento é um momento importante de virada, né? Está certo. E o livro Janelas da Pandemia? Já me perguntaram aqui como é que a gente faz para baixar. Vamos deixar disponível no Facebook do Revista Justiça e fica também na UNB, encontra lá pelo site da UNB? Encontra, Sérgio, eu não sei se no site da UNB, não, deve ter, não sei. Eu encaminhei para você o livro, que já é o link, né? Então esse link pode ficar disponível lá na Rádio Justiça e também está disponível no meu Instagram. As pessoas também podem acessar, porque como é e-book, a gente vai acessar só o link mesmo, né? Mas é um livro interessantíssimo, Sérgio, vale a pena, tem vários artigos que valem a pena a gente acompanhar, a gente ler.
Muito bem, quero agradecer as participações das pessoas aqui pelo Instagram, fazendo seus comentários. Doutora Gisele falando sobre compreensão, cumplicidade e individualidade neste momento. Agradeço a participação da psicóloga Denise Sena no quadro Saúde e Comportamento, fazendo uma análise das relações amorosas em tempos de isolamento social. Vou deixar o link desse livro, Janelas da Pandemia, no Facebook do Revista Justiça. Doutora Denise, Maravilha. Muito obrigado por estar conosco. Até a próxima, Obrigada, um abraço. Sérgio. Obrigada a todos, um abraço. Tchau, tchau. Agora, 10 horas e 2 minutos, intervalo no Revista Justiça, vem aí a edição da hora.